Kathleen, qual é o objetivo dos mimos da mentoria, Kathleen? Você que é minha aluna, uma das professoras da mentoria. Anda, vai, é ao vivo, você faz isso comigo. Quando você entrega, né, para as alunas algo, faz com que crave mais na mente, no coração delas, como se tatuasse no coração delas aquele momento, e além disso elas vão levar aquilo para casa, e quando elas colocarem o objeto, o mimo, ou seja, o que for que você, né, vai estar presenteando, ao olhar aquilo na casa delas, elas vão se lembrar daquele momento. Então eu acho que é importante para elas no momento e na casa. É isso. Linda! Olá meninas, graça e paz, mais um episódio aqui hoje no canal do YouTube para você conhecer um pouquinho das minhas mentorias. Eu quero conversar com você hoje sobre os mimos, que é uma marca das minhas mentorias, é algo que eu escolho com muito carinho, que eu preparo com muito carinho para cada aluna minha. Eu tenho aqui um baú que eu separei alguns mimos para minha última turma da mentoria para mentoras, para que elas pudessem conhecer um pouquinho dos mimos que eu entrego ao longo aí desses quase 5 anos de mentoria da experiência do lar. Então, como a Kathleen mesmo falou na abertura deste vídeo, o mimo ele vai aquecer o coração da aluna e ele vai trazer dentro do lar dela a recordação do que foi aqueles ensinamentos, do que aconteceu naquela turma, né, do que como ela foi impactada, e ele traz um pouquinho da mentoria, da sua vivência na mentoria para dentro do seu lar. Então você aluna, você mentora, eu quero motivar você a preparar um mimo para uma aluna sua, né, para uma turma, e usando sempre o princípio de usar aquilo que você tem. Você pode dizer assim, Joana, você dá aquele caderno lindo, maravilhoso, né? Sim, mas isso aqui foi anos depois, isso aqui não foi enviado, né? Não foi dado como presente para as minhas primeiras alunas. Então assim, quando faça um porta-retrato, imagine, olha o Senhor, o que o Senhor deseja entregar para as suas alunas, e cada turma minha foi ganhando ao longo desses anos alguns mimos específicos. Nenhuma turma foi igual. Então eu quero convidar você para abrir meu baúzinho aqui lindo, para você conhecer agora um pouquinho dos mimos que são entregues ao longo de cada turma. Eu comecei aqui, né? Vou fechar depois com um caderno, né? Desde a minha primeira turma, eu entrego esse porta-retrato, né? Esse porta-retrato está escrito: o lar é onde o coração se forma, que é a frase-chave do livro da Dev. Então, assim, quando as alunas levam para casa, o que você vai precisar? Você vai precisar de um porta-retrato e você vai precisar de uma impressão, né? Você vai precisar da impressão, ou você pode escrever, de repente, numa folha, uma aquarela, né? E você vai colocar, eu gosto de colocar sempre na saquinho de organza, e eu dou para as minhas alunas, e elas vão colocar na mesa, elas vão colocar na cozinha, vão colocar no lavabo, vão colocar no quarto, vão colocar no seu banheiro. Então, quando as alunas olharem para esta frase, né, o lar é onde o coração se forma, e essa frase traz muitas respostas para elas de desafios, ou às vezes, de repente, alunas, né, mulheres que querem desistir da sua família, né, já não sabem o que fazer com seus filhos, com seu casamento. É no lar que o coração se forma, né? Então esse aqui é um dos mimos. Esse aqui foi um porta-retrato que eu usei numa mentoria para mentoras, que tem a frase: será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto ela fizer prosperará. É uma promessa para mim e para você. Então assim, a gente entrega, né? Claro que as alunas, elas fazem muita questão, os certificados. Olha só, é o certificado de uma turma. Essa aqui, olha, é o certificado da minha mentoria para mentoras. Esse aqui é um dos primeiros certificados. Olha, esse é o meu primeiro certificado da minha primeira turma.
foi esse aqui. Olha só que lindo, certificado de participação, a experiência do lar deve títulos. Esse aqui, eu amo, sou apaixonada por esse. A gente tem uma arte, na verdade eu entrego um kit papelaria para as minhas alunas. E esse aqui também é um dos certificados. Então, eu sempre entrego o mínimo que eu entrego para as minhas alunas. É o certificado e o nosso quadrinho, que é o lar, no lar onde o coração se forma, tá? Então, deixa eu pegar aqui para vocês outra coisinha, um marca-páginas, que eu amo entregar. Esse aqui foi o primeiro marca-páginas e esse aqui, olha, esse aqui é o das mentoras. Eu quero mostrar para você. Esse aqui é um marca-página, tá faltando aqui o o ponteirinho, né? Então, aqui nesse marca-página, eu entrego com os versículos chaves para as mulheres. Então, assim, quando ela abrir a Bíblia dela, ela vai se lembrar que é melhor viver num canto sobre o telhado do que numa casa com uma mulher briguenta. Provérbios 21:9. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. E aí, as alunas vão repensar algumas atitudes e algumas reações que elas têm no interior da casa. Provérbios 12:4. A mulher exemplar é a coroa do marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer nos ossos. Então isso aqui as alunas ganham. As mentoras, né, aquelas que fazem a mentoria para mentoras, elas ganham um outro marca-página que a gente desenvolveu, que é a alegria, começa com a frase: a alegria e o privilégio em ser uma mentora da experiência do lar. Primeiro, Atos 1:8, que para mim é o versículo da mentora, tá? Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que Deus espera de mim e de você é o sim, né? Para o ide do Senhor. Então nós receberemos poder de Deus quando nós nos dispomos. E vai falar o seguinte, né? Ao mentorear outras mulheres, você exercerá um impacto não apenas sobre muitos outros lares, por meio de mudanças duradouras, mas também em sua própria casa. Contribuirá de modo relevante para restaurar a dignidade e a santidade do lar. Então, crie um ambiente seguro, pratique o ouvir e seja paciente consigo e com as outras mulheres. Então, aqui são os dois marca-páginas. Aqui eu tenho aqui, olha. Também, olha que lindo. Esse aqui foi um kit de papelaria. Olha só, gente, tá até tortinho. Olha aqui, olha. Isso aqui é o princípio de você usar aquilo que você tem. Eu tinha algo no meu coração de colocar um imã de geladeira na geladeirinha delas, e eu peguei e fiz isso aqui, acho que foi no Canva mesmo, e eu coloquei e eu imprimi num papelzinho mais duro e eu colei um imãzinho de geladeira com os benefícios de se fazer as refeições à mesa. Então, quando ela olha na geladeira dela, ela vai lembrar que é uma expressão de amor, que é honra ao Senhor, que é desenvolvimento de caráter, é um treinamento de forma natural, isso que já está ali no livro, né? Então, dos benefícios, então eu coloquei. Mas depois de um tempo, eu tenho que achar que, olha como a gente vai melhorando, né? Se tornou algo mais bonito. Olha que lindo, gente. E ele é um adesivo mesmo. Olha só. Então, mas a gente começou assim. E as pessoas foram impactadas, né? Desta forma. Então, utilize os recursos que o Senhor tem entregue para você. E aí, hoje a gente tá com esse aqui. Tá bom? Uma caneca. Gente, essa caneca eu comprei no mercado. Eu lembro que tava bem baratinha. Mas quando eu vi a frase, eu falei, gente, eu quero para as minhas alunas da primeira turma. Esse aqui é da primeira turma. Eu tenho esse aqui também, é da minha primeira turma. E o que tá escrito aqui? A hora de consertar o telhado é quando não está chovendo. Isso se fala sobre a casa. Né? Será que eu vou precisar esperar dar entrada
né, na papelada do divórcio para eu trazer as mudanças necessárias para dentro da minha casa? Será que eu vou esperar eu ter um problema seríssimo com os meus filhos para eu poder trazer a importância da mesa para dentro da minha casa e todos os ensinamentos que a gente aprende nessa mentoria? Não, né? Então a hora de consertar o telhado é quando ainda não está chovendo, né? Vamos trazer essas mudanças para dentro das nossas casas. Eu achei lindo. Para aquelas que davam aula, né? Algumas turmas, teve uma turma que eu mandei fazer uma caneca especializada para honrar a aluna Kathleen tem. Essa aqui, ó, é da Jaque, da minha irmã. Então isso aqui, às vezes, você não vai pagar uma pessoa, né, para dar aula, mas assim, a gente aprende no livro a importância de nós honrarmos as pessoas. E eu preciso honrar as minhas professoras, aquelas que se dispõem de um tempo para estar aqui. Então assim, eu mandei fazer essa caneca e elas amam essa caneca. Eu achei linda, a inicial do nome de cada professora. Então cada professora ganhou uma caneca, tá? Eu tenho aqui o Pote da Gratidão, que é uma marca da minha mentoria. No caderno eu tenho até as dicas de mimos. Eu tenho aqui no caderno das mentoras, eu tenho as dicas de mimos. E o Pote da Gratidão é algo que eu aplico no primeiro dia, tá? Então você pode dar de presente para as suas alunas, ou você pode desafiá-las, né, a montar o seu próprio pote da gratidão, seja com um pote de conserva da sua casa, ou algum pote que elas tenham, alguma embalagem, uma caixa bonita. E eu começo a mentoria encorajando elas a agradecer, tá? Então a cada dia elas pegam e anotam no papel 3 motivos de gratidão. Então você pode presentear suas alunas, né, com um pote da gratidão. Você pode inclusive fazer o pote da gratidão para elas com pote de conserva. Esse aqui foi comprado na internet, né? Então a gente tem esse aqui. Esse aqui foi o primeiro caderno que eu tenho aqui, as edições. Esse foi o primeiro caderno das mentoras e esse aqui é o atual, olha só. Então esse aqui já falando sobre aquele versículo que nós seremos como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ao qual dá o seu fruto e as suas folhas não cairão. Esse aqui foi o primeiro caderno. Eu tenho aqui um castiçalzinho que eu dei para uma das minhas alunas, né, falando que esse aqui foi da mentoria para mentora, se eu não me engano. Deus as levantou para serem luz, e não se acende uma candeia para que ela esteja embaixo. Agora eu tô lembrando, eu dei já os castiçais para as minhas alunas e para as mentoras. Isso aqui é porque nas aulas a gente fala sobre acender uma vela, né? Acender uma vela representando a presença do Espírito Santo. Então eu dei um castiçal para as minhas alunas e eu dei castiçal também para as mentoras na aula da mentoria para mentoras. Então olha só, eu comprei e você pode dar com vela, você pode dar sem vela. Aqui são algumas sugestões. Dei para algumas turmas, não todas ganharam, mas eu dei a palavra de Jesus. Para que Jesus, lembrando que Jesus se assenta à mesa, Jesus está presente com elas. Jesus, ele deseja se assentar na sua casa. Então elas ganharam, várias alunas minhas ganharam a palavra Jesus, que você pode comprar na internet também, tá bom? Esse aqui, olha, falando do bom perfume de Cristo, que nós seremos como o bom perfume de Cristo. Eu mesma fiz, eu comprei aquele sagu, que ele é um sagu cheirosinho, e eu comprei o tricoline. Você pode comprar juta, você pode comprar tricoline, e eu fiz essa trouxinha, eu decorei, olha que linda. E eu dei para elas também em umas das aulas. Outra aula da minha primeira turma, ou segunda turma, eu não lembro, acho que foi a primeira turma. Eu dei um kit de tecido para elas confeccionarem o seu próprio jogo de mesa. E eu dei também, eu comprei no atacado aquele quilo, né, de argolinhas, olha só,
que isso aqui pode ser um porta-guardanapo, né? Então eu fiz os kitzinhos, coloquei nessa organza, coloquei o kit com 4 argolinhas e eu dei para cada uma das alunas, tá? Então você pode comprar no atacado pela internet ou numa loja de bijuteria e dar isso aqui de lembrancinha, de repente numa formatura, o kitzinho de argolinhas, tá bom? Esse aqui foi que eu dei até para as minhas discípulas e eu confeccionei as velas. Nós vamos ter um vídeo somente sobre a fabricação, sobre a confecção das velas. E gente, a gente olha assim, meu Deus, Joana, deve ter sido muito difícil, isso aí é muito caro. Você pode comprar os vidrinhos no atacado, né, em alguma loja, e você pode confeccionar suas próprias velas. Essa aqui é uma vela, inclusive, perfumada. Eu comprei o vidro, eu comprei a parafina, só que é parafina de soja, porque ela dá um aspecto mais bonito, ela é mais leitosa. E eu comprei essência, o pavio, e eu mesma confeccionei essas velas. Na minha última turma, as minhas alunas ganharam uma vela linda, maravilhosa, feita com muito carinho. Algumas, olha só, esse aqui foi para uma dinâmica, né? Então eu coloquei um versículo para elas, um envelopinho. Esse aqui eu usei em algumas dinâmicas também. Olha só, Deus fala muito, né? Vocês vão perceber que nas minhas 2 edições, né? Esse aqui é o caderno das... eu tenho aqui, olha, que eu fiz para as minhas alunas. Eu comprei aquela haste inteira de orquídea e eu cortei e eu dei uma aula ensinando elas a montar o seu próprio porta-guardanapo. Então eu comprei aqui as argolinhas transparentes, eu comprei e eu separei, sabe? De repente você pode comprar um buquê e você pode cortar e dar de 2 em 2 ou de 4 em 4. E eu tenho aulinha, eu tenho aqui no meu canal do YouTube que eu ensino a fazer o seu próprio porta-guardanapo, tá bom? Então esse aqui também foram um dos mimos para elas, tá? Tenho as canetas que acompanham os cadernos, né? E os maravilhosos cadernos que a gente ama, que as alunas são apaixonadas, né? Então esse aqui é o caderno das alunas. Vem com uma caneta, tá? Embalado numa organza. Então vem dentro de uma embalagenzinha dessa aqui, da organza. Acabei de tirar aqui pra vocês, né? Olha aqui, olha. Esse aqui tá com já o porta-guardanapo prontinho. Então eu pego o caderno e coloco dentro de um saquinho de organza. E dentro desse caderno eu coloquei o principal que eu entendi, né? Das principais informações para as alunas, tá? Então ele é um diário também, na verdade assim, é um caderno com folhas, onde elas vão anotar no decorrer da mentoria, tá? Então aqui cada página tem um versículo diferente, tem essa parte. Só que o início do caderno, ele vai trazer algumas dicas para as próprias alunas, né? Aqui tem a primeira página que são os dados pessoais, aí eu coloquei uma carta que eu escrevi para as minhas alunas. Eu coloquei os benefícios de se fazer uma refeição à mesa, quais são os benefícios. Eu tenho aqui um plano de leitura da Bíblia também. Aqui tem uma foto de uma mesa que eu montei, olha só, para as minhas alunas. Foi colocada ali para que elas possam se inspirar, né? Porque não é só ensinar, mas é compartilhar suas vivências. Aqui eu fiz um resumo da importância da mesa. Então assim, se você é uma pastora, se você é uma líder de célula, se você quiser um rascunho, um resuminho do que falar, por exemplo, se chamarem você, tem no caderno da aluna, né, sobre alguns estudos, os versículos que falam sobre isso, tem o cronograma da paz, de como ela organizar a casa dela, aí tem algumas receitas minhas também. E tem aula de etiqueta, como ela montar aqui, essa parte aqui. Porque no começo você acha muito lindo tudo,
Só que às vezes você não quer ficar pegando toda hora o livro ou entrando na internet. Então aqui eu já deixei, né, para as minhas alunas as dicas do posicionamento de todos os talheres, de todas as louças, tanto do jantar quanto do café. E deixa eu ver aqui, ó, da minha última turma, esse aqui é uma botijinha com azeite, né, debaixo de uma palavra. Cada turma Deus me dá uma palavra diferente, né? Ser luz, não se acende uma candeia para esteja debaixo, né? Crer na provisão do Senhor. Você pode dar um azeitinho. Eu tive um pequenininho também, bem bonitinho, com arroz, bem pequenininho, trazendo, né, aquela palavra de que esse Deus já colocou, a gente tem os recursos. Nós só precisamos apresentar ao Senhor para que haja uma multiplicação. Então é isso, meninas. Eu queria fechar com vocês com o caderno das mentoras, que é um caderno muito especial também, que daí tem todo o resumo, né, do altar da mesa, da importância da mesa, alguns estudos, a etiqueta da mentora. Aqui já tem as dinâmicas que eu uso no decorrer das minhas mentorias, tem cronograma, os programas de mentoria presencial, semipresencial, mentoria online, imersão, tem conferência, retiro em casa, né? Aqui tem os benefícios de mentorear outras mulheres também, vários tipos de receitas e os tipos de mimos que elas podem utilizar. Então esse é o caderno da mentoria, dicas de etiqueta também, do posicionamento das louças, dos talheres e do que fazer. Então assim, é com muita alegria que eu divido um pouquinho aqui dentro da minha casa do que nós vivemos aqui, da minha vivência no decorrer aí desses 4 anos de mentoria e experiência do lar. Que você possa ter sido tremendamente abençoada, que você possa aderir, né, de acordo com aquilo que Deus tem te possibilitado e trazer isso para enriquecer a sua mentoria. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.